Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aula de Física com o professor Beto Lopes para as turmas segundo D e segundo E. Preparamos essa aula com o objetivo aí de trabalhar o conteúdo presente na lista de exercício que nós entregamos, tá? Então pedimos que vocês acompanhem a aula, pegue o material, lista de exercício. Quem não respondeu deverá responder a partir dessa aula. Acreditamos que vai ser possível você responder. Quem já respondeu, fica assistindo a aula, fica acompanhando, porque pode tirar aí dúvida que porventura aconteça. Nós vamos estar iniciando a aula trabalhando com termometria, né? Então é o material do nosso livro didático, nosso principal material, pode estar acompanhando no livro também. Então, só vendo aqui o conceito rapidamente de termometria, que é uma parte da termologia que estuda a temperatura e suas formas pelas quais a mesma pode ser medida, né? Então, tem diversas aplicações da termometria no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Trazer aqui o exemplo mais conhecido, mais comum, que é exatamente, né, o uso do termômetro, né? Então, o termômetro, o funcionamento aí do termômetro está intimamente ligado com a questão da termometria, tá? A temperatura, né, que vai aumentar ou diminuir, vai fazer com que a substância, né, que no caso o mercúrio está no interior do termômetro, né, possa variar, né, dilatar, e daí nós vamos ter nessa ideia da temperatura. E estudando a parte da termologia, essa parte da influência do calor, nós vamos entender, né? Estou trazendo aqui uma imagem para a gente entender como acontece a composição das substâncias, certo? Com essa questão da temperatura. Quando varia a temperatura, o que acontece com a composição molecular das substâncias? Trazendo aqui os três estados físicos da natureza, os principais que a gente conhece, tá? Sólido, líquido e gasoso. E a gente percebe aqui a composição molecular, se a gente indo analisar, a gente percebe que aqui no estado sólido, você observando aqui, né, a composição molecular, certo? A gente percebe aqui, né, que as moléculas estão bem próximas, bem mais juntas umas das outras. Enquanto a gente vem para o líquido, elas já estão mais afastadas em relação a essa aqui, ó. Você percebe um distanciamento maior. E tratando-se do estado gasoso, bem mais afastadas. Então aqui a gente percebe que a temperatura ela vai influenciar, tá certo? Diretamente na composição molecular das substâncias, certo? Então é interessante a gente ver isso aqui, conhecer isso aqui, porque vai ter aplicações mais na frente que é exatamente, certo, através desse conhecimento que a gente compreende melhor a ação da temperatura na composição molecular. A temperatura é uma grandeza física escalar que está associada ao grau de agitação molecular de um sistema. Esse grau aqui de agitação. Trazendo aqui as escalas termométricas, né, as conhecidas que a gente utiliza, né, que está presente no nosso livro também, certo? Que são elas: Celsius. Estamos trazendo aqui essa informação, né, que ela é utilizada no Brasil e na grande maioria dos países, uma homenagem aí ao físico sueco, né, Celsius, né, tá aí. A escala Fahrenheit, né, que é utilizada nos Estados Unidos, né, e fabricante, né, de aparelhos metodológicos Daniel Fahrenheit, né, que recebeu a homenagem, né, pela descoberta. E a escala Kelvin,
Aqui ela é utilizada preferencialmente em trabalhos científicos, né? É uma homenagem aí ao engenheiro físico Kelvin, né? Então, trazendo essas informações que é bom a gente entender, né, de onde veio, onde é utilizada, tá? E assim, né, sabendo dessas 3 escalas, certo? Estamos trazendo elas aqui, tá? E é possível então a gente mudar, né, fazer a conversão da temperatura de uma escala para outra. Queremos saber assim, 20 graus Celsius equivale a quantos graus Kelvin, né? A quantos graus Fahrenheit, certo? Então é possível a gente trabalhar essa conversão normalmente. Eu estou trazendo aqui as 3 para a gente entender, certo? A gente entender aqui essa escala, certo? Essa relação aqui, a escala Celsius aqui, né? Nós temos aqui ela variando de 0 a 100, né? 0 aqui, né? Sendo o ponto de fusão, no caso do gelo, né? E aqui o ponto de ebulição, tá? Enquanto nós temos 0 graus Celsius 0 grau no Celsius, né, em Fahrenheit nós temos 32, certo? E enquanto nós temos 100 graus aqui na Celsius, em Fahrenheit nós temos 212. E na escala Kelvin, enquanto nós temos 0 em Celsius, nós temos 273 em Kelvin. E 100 em Celsius é 373 em Kelvin, tá? Só destacar aqui esse 273, né? Que aqui a ciência entende que esse 0 graus Celsius, né, equivale a essa temperatura aqui, né, em Kelvin. E essa temperatura em Kelvin, né, entende-se como sendo zero absoluto, né? É um ponto aí onde as moléculas cessariam sua movimentação. E nós estamos trazendo aqui então essa relação, né, entre a escala Celsius e Fahrenheit. Então, se você tem uma temperatura em graus Celsius e quer transformar para Fahrenheit, então você basta aplicar nessa relação aqui que você descobre, e vice-versa também. Como também você pode relacionar, né, as escalas, né, Celsius e Kelvin da seguinte maneira, ó, temperatura em Kelvin, né, é a temperatura em Celsius mais 273, que é exatamente esse valor aqui, certo? Assim sendo, é possível você fazer essa conversão, né? No material de vocês, naquela lista de atividades, nós temos muitas questões que você resolve apenas com a aplicação desse conhecimento. Então, quem não respondeu ainda, passa lá, que aí você consegue responder, né, com a maior tranquilidade. Nessa aula vamos falar sobre a dilatação de sólidos, tá certo? E o que significa a dilatação de sólido? Um sólido pode dilatar? A dilatação significa exatamente o aumento do tamanho, né, de um sólido. Trazendo essa imagem aqui, a gente tendo um sólido aqui inicial, a uma temperatura inicial, esse sólido recebendo, né, temperatura, certo? Aumentando aí sua temperatura. Então esse comprimento, ele pode ser aumentado. Então daqui, ó, já teve essa parte aqui, esse tamanho aqui, né? Essa variação aqui de comprimento surgiu com o aumento da temperatura. Então é para a gente entender essa parte do conceito, como acontece, né, realmente na prática. Isso aqui está associado à agitação molecular da substância. Trazer aqui uma situação onde a gente percebe, onde é possível a gente comprovar essa dilatação de sólido.
Um arame, por exemplo, ele frio, né? Ele pode ficar nessa posição. Daí, né, quando você fornece para ele, né, calor, ele fica quente, aí ele já pode ter esse tamanho aqui, ó, um pouco maior. Então isso aqui é uma forma da gente perceber que os sólidos podem sim se dilatar. Uma outra situação onde a gente pode ver isso aqui, ó, desses fios, né, dessas torres, dessas linhas de transmissão e tudo, essa curvatura do fio aqui, ela varia de acordo com a temperatura. Quando a temperatura é maior, a curvatura tem uma maior acentuação. E essa dilatação que vai influenciar, né, na variação do comprimento, ela pode ser calculada. Você pode descobrir quanto foi que aumentou, ou qual a temperatura que foi fornecida para aumentar tal tamanho, certo? Então isso é possível através dessa relação aqui, né? É matemática, bem simples essa relação, está no material de vocês, né? Onde isso aqui vai ser, né, a variação do comprimento, ó, variação do comprimento. Aqui é o comprimento inicial, né? Aqui é o coeficiente de dilatação, esse símbolo, que cada substância tem o seu coeficiente. E aqui é a variação de temperatura. A gente usa a unidade, ó, em metro aqui, e aqui em graus Celsius, tá? Então, com essa relação você pode resolver várias questões do material de vocês, tá bom? Inclusive, eu estou trazendo aqui duas atividades que eu vou responder com vocês, envolvendo esse conhecimento aí, ó. A atividade número 21, tá no material de vocês, ó. A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão de 2009, a temperatura na cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus Celsius. Quer saber qual o valor dessa temperatura na escala Kelvin? Então, gente, nós temos a temperatura, né, em Celsius, queremos saber em Kelvin. Se fosse lá utilizar o termômetro em Kelvin, como seria? Tá? Como ficaria? Então, nós sabemos dessa relação, a temperatura em Kelvin, a temperatura em Celsius, mais 273. Tá? Temperatura em Celsius, aqui, ó, né? Forneceu, aqui ela, ó, você coloca aqui, e isso aqui é dessa relação aqui, somou os dois, ó, 307 graus Kelvin, tá? Então, bem simples aí, né, essa questão. Tá no material de vocês, já respondi com vocês, e daí você pode responder as outras. Trazendo mais uma aqui, sobre a dilatação, né, térmica dos sólidos, né, falando aqui, está informando, né, o coeficiente de dilatação, certo, do aço, certo, e quer saber o seguinte, ó, se a 10 graus Celsius o comprimento de um trilho é 30 metros, de quanto aumentaria o seu comprimento se a temperatura aumentasse para 40 graus Celsius? Então, vamos aplicar, né, aquela relação da dilatação linear, que nós já sabemos, ó, tá aqui, trabalhei na página anterior com vocês. Então, vamos aqui, ó. Quer saber quanto aumentaria, né, esse coeficiente, esse tamanho aqui que vai aumentar. Então, o comprimento inicial, a questão forneceu, diz que é 30 metros, tá certo? Coeficiente, certo, de dilatação, ó, do aço está aqui. A variação de temperatura, certo? Variou quanto? Olha, variou de 10 para 40, certo? 40 menos 10, tá? E daqui nós vamos ter o seguinte, só detalhar um pouco para vocês. 30, esse 40 menos 10 dá 30. 30 vezes 30, 900, né? Estamos repetindo isso aqui. Vamos colocar 900 em potência de 10, 9 vezes 10 elevado a 2, 9 vezes 11, 99, e 10 elevado a 2,
né? E 10 elevado a 6, né? Produto aqui, né? Aqui vai dar 10, desculpa, aqui é menos. Vai dar 10 elevado a menos 4. E daqui encontramos a resposta, né? Isso aí em metro. Tudo bem? Pessoal, estamos finalizando aqui nossa aula e deixando, né, esse recado, tá bom? Entre em contato conosco, né, nas redes sociais, WhatsApp. Veja o vídeo no YouTube, tem muito material bom. Acesse o canal da escola e não esqueça de consultar seu livro didático e o seu caderno. Um forte abraço, até uma próxima aula.